É por isso que Nosso Senhor diz que naquele ambiente onde não havia fé, o milagre não era possível de acontecer. Uma fé fraca, uma fé invertebrada. A fé coloca, portanto, os limites. Ela nos ajuda a enxergar as situações da vida por meio de uma outra noção. Estamos vivendo um período jamais visto na nossa geração. Aquilo que lemos nos livros de história está acontecendo na atualidade. Uma enfermidade que tomou proporções globais fez com que ricos e pobres, sábios e ignorantes, tivessem de se recolher em suas casas, quase que transformando a própria casa num tipo de cárcere. Para quem não tem fé, tudo isso que estamos passando é uma grande desgraça que nos isola ainda mais do transcendental. Mas para quem tem fé, a pessoa que tem fé sabe que Deus jamais abandona o seu povo. Este Deus que nunca abandona os seus filhinhos, suas filhinhas, é capaz de usar até mesmo um vírus desgraçado, diabólico, porque este vírus não vem de Deus. Deus é capaz de usar esta situação que é fruto da maldade, da maquiavélica invenção humana, inspirada pelo demônio. Deus pode usar até mesmo isso para nos converter. A pessoa que tem fé não duvida que Deus tem poder para agir em todas as circunstâncias, como está agindo agora, nesse momento, ao chegar na tua vida, na tua casa, por meio desta Eucaristia. O texto do Evangelho fala da experiência de Jesus perto daqueles que o conhecem, o que achavam que o conheciam. Até cita aqui os parentes de Jesus, parentes que na língua aramaica tem o significado, a tradução pela palavra de irmãos. É por isso que aqui o texto de Mateus fala os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, mas nós sabemos que Nossa Senhora não teve outros filhos. Se tivesse tido outros filhos, Nossa Senhora não teria acompanhado Jesus na pregação por 3 anos. Com certeza, na hora da crucifixão, Jesus não teria entregue sua mãe ao discípulo João, mas com certeza devolveria ou pediria aos seus irmãos de sangue para cuidar de sua mãe. A terminologia irmãos aqui vem representar os parentes, os primos de Jesus. Isso já é ponto pacífico, inclusive entre os protestantes intelectuais. Os protestantes que pensam e que estudam e que conhecem a Bíblia no seu original já não questionam mais isso. Maria não teve outros filhos senão Jesus. Mas Jesus teve convivência natural com os seus cidadãos. E exatamente porque o conheciam, não conseguiam entender de onde vinha tanta sabedoria. Ficavam admirados com a pregação, com os milagres de Cristo. Mas a admiração sozinha não abre as portas para a conversão. Há muitas pessoas que se julgam sábias e que estão admiradas pela coragem de muitos sacerdotes, inclusive alguns que perderam a vida para cuidar daqueles que foram contaminados por este vírus. Há muitos que se julgam sábios e que estão admirados por ver como a igreja soube se reinventar neste período
E como famílias e mais famílias estão se alimentando da fé, estão voltando para Deus durante este período. Mas não basta ficar admirados. É preciso que a fé também paute comportamento. E é por isso que na primeira leitura, São Paulo traça para mim e para você um verdadeiro itinerário espiritual para o mês de maio. Estamos abrindo o mês mariano com esta recomendação maravilhosa de São Paulo. Recomendação esta que vem com a intercessão poderosa do patrono da igreja, São José, com o título de operário. A recomendação começa dizendo: amai-vos, porque o amor é o vínculo da perfeição. Faça, pois, o esforço de viver o mês de maio amando verdadeiramente. Um amor que ultrapassa inclusive o contato físico, do qual estamos todos privados por breve período. Que a paz reine em vossos corações. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje São José é chamado de José operário, o trabalhador, porque ele trabalhava na sua carpintaria em nome do Senhor Jesus, porque estava com a consciência completamente convencida de que deveria cuidar, zelar da saúde, da incolumidade física de Jesus e de Maria. Por isso ele trabalha. São José é para nós, comunidade de coração fiel, aquele que nos ensina o que significa o trabalho santificado. Quando trabalhamos em nome do Senhor Jesus, quando tudo o que fazemos, em palavras e obras, o fazemos em nome do Senhor Jesus, nossas atividades são santificadas. Santificamos o que fazemos e o que fazemos nos santifica. Santificamos o trabalho que realizamos e o trabalho realizado nos santifica. É errado dizer que na comunidade de coração fiel apenas trabalha-se. Porque o trabalho que fazemos aqui é santificado por estar sendo feito em nome do Senhor Jesus. E esse trabalho nos santifica. As horas de transmissão, cada cabo estendido, cada instrumento, cada aparelho ligado na rádio para falar de Deus. Fazemos tudo em nome do Senhor Jesus. Aqui está um itinerário saudável para o mês de maio. Por meio de Jesus Cristo, dai graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração. Se você vai, inclusive, fazer uma ligação, uma live, sei lá o quê, faça-o de coração, para santificar os teus dias. Isso é obra da fé. A pessoa que tem fé está convencida de que Deus vê tudo, sempre, o tempo todo. E se Deus me vê, eu não posso fazer nada que o ofenda. Ao contrário, preciso fazer tudo que o agrade, que dê glória a Deus, e que isso seja feito de coração. Como para Deus, não para os homens. Aqui os missionários trabalham o dia inteiro, mas se eles trabalham para agradar o responsável pelo setor, ou para agradar o padre, estão perdendo tempo. Nosso trabalho precisa ser feito para agradar o Senhor. É a recomendação de São Paulo. Tudo o que fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor, e não para os homens. E não para os homens. Para o Senhor. Ah, que maravilha seria se os políticos entendessem isso e parassem de brigar entre si, parassem de se xingar, ou de fazerem-se de vítimas diante da sociedade, enquanto centenas de pessoas padecem. E não me refiro apenas às pessoas que morreram. Me refiro especificamente às pessoas que estão sofrendo. Ontem uma pessoa me disse: já está faltando comida em casa. Eu estou cozinhando arroz e tomando no quintal de casa as batatas que meu pai plantou.
porque não sobrou mais nada. Maldito político, maldito trabalhador público, que faz do seu trabalho um meio para enriquecer-se ou para tornar-se famoso. A justiça de Deus há de visitá-los. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Pois bem sabeis que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo Senhor. A recomendação de São Paulo se encaixa perfeitamente naquilo que São José viveu. Peçamos, pois, a intercessão desse nosso querido patrono. São José é, depois de Jesus e Maria, o único na história que pôde conviver com Jesus tão de perto. Que privilégio, trabalhar para sustentar o Senhor. E o último dia de José, o seu último suspiro, foi nos braços de Maria e de Jesus. Por isso ele é o padroeiro da boa morte. Porque quando morreu, morreu assistido por Maria, a Virgem Santíssima e pelo Senhor Jesus. Ele é nosso patrono, patrono da igreja. Quantas vezes eu recorri a São José pelas situações da comunidade e as situações se resolveram. Já há muitos anos eu pedi a São José que fosse o pai desta comunidade. Pedi a São José, cada vez que eu saísse em missão, que ele fosse a presença do fundador em casa. Recomendei aos missionários que sempre tivessem a imagem de São José, para lembrá-los que ali, naquela casa, não há ausência do Pai, não há ausência do fundador. Nesta primeira sexta-feira do mês, quero convidar você a inaugurar o mês de maio observando essa recomendação de São Paulo. E no final do dia, antes de dormir, se você puder, durante este mês de maio, ajoelhe-se na beirada da cama e reze 3 Ave-Marias. Se for possível. Se você não puder ajoelhar, reze sentado. Padre, posso rezar deitado? Desde que você esteja concentrado no Senhor. Porque tem gente que antes de deitar já está roncando. Então não adianta. Pouco importa a posição do corpo se a alma não está conectada com o Senhor. Inclusive quem está de joelhos. Se está de joelhos, mas reclamando da vida, não adiantou nada. Então, neste mês de maio, por ser o mês mariano, no final do dia, recolha-se. Reze as 3 Ave-Marias, saudando a Virgem Santíssima, pedindo que no seu coração surja esta fé vibrante, capaz de santificar o trabalho e de honrar o seu batismo por meio da ação de graças que acompanha aqueles que creem no Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de São José, imploro que a Tua graça alcance agora este filho, esta filha. Estou pedindo, Senhor, que neste mês de maio, Teu divino poder destrua o Covid-19 do mundo. Estou pedindo que o Teu poder afaste do ar, da terra, das plantas, das pessoas, dos ambientes, toda espécie de mal que se esconde por meio do vírus ou por meio de qualquer bactéria. Estou pedindo, Senhor, que neste mês de maio, mês de Nossa Senhora, neste dia do seu pai adotivo São José, nesta primeira sexta-feira do mês, pelo coração de Jesus, a graça do Senhor entre agora nesta UTI, neste hospital, nesta casa onde a família se encontra em quarentena, neste gabinete deste prefeito, deste governador, deste presidente, destes deputados e senadores, desses ministros.
A tua graça entre agora no coração daqueles que têm o poder de decisão ao redor do mundo. Tua graça, teu Espírito visite as nações que estão sofrendo, as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão com medo. Teu Espírito visite agora aqueles que já foram curados por esta enfermidade, para que atribuam honrosamente a cura à intervenção divina e consequência da oração de tantos e tantas ao redor do mundo. Senhor, teu Espírito visite neste momento a nossa casa e faça com que nossa família se torne cada vez mais um verdadeiro santuário, onde o trabalho seja santificado e onde tudo seja feito para dar glória a Deus. Assim seja, assim se realize, assim se cumpra, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.